Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a arte do contorcionismo da jornalista Miriam Leitão. Eu vou repercutir aqui dois artigos dela desta semana, que é aquele artigo passapanista em relação ao governo petista, meio que dando aquela ensaboada para tentar melhorar um pouco a perspectiva do povo em relação ao governo petista. Mas antes, eu quero mostrar para vocês, só para rememorar como que era nos tempos de Bolsonaro, eu vou trazer aqui dois vídeos dela utilizando o MAS para tentar diminuir uma notícia positiva dos tempos de governo Bolsonaro. Só para vocês verem o porquê que eu estou falando em contorcionismo, como o MAS pode ser utilizado a depender do seu viés ideológico, né? Então, se você vai criticar um governo de direita e tem uma notícia positiva, você fala a notícia positiva, coloca o MAS e desmerece a informação positiva. Quando é um governo que você gosta, mas tudo vai indo mal, aí é o contrário. Tem a notícia negativa e eles utilizam o MAS para tentar melhorar aquela notícia negativa ou tentar dar uma outra perspectiva para passar o pano para a notícia negativa. Então, isso a gente costuma ver na nossa imprensa. Então, vamos rememorar dois trechos do ano de 2022 da Miriam Leitão. Aqui, então, nesse vídeo, o governo era Bolsonaro e ela está falando sobre o preço dos combustíveis. Vamos lá. Sufoco pagar o preço da gasolina. No resto do mundo tem subido toda semana, tá? Aqui no Brasil tem muito tempo sem subir o preço dos combustíveis e isso que pode ajudar a pessoa que está no sufoco para encher o tanque, também beneficia o muito rico que tem carrão e que usa muito mais combustível. Então isso aumenta a injustiça. Só tem solução difícil para esse problema. Em geral, as soluções que parecem fáceis estão erradas. Então, ó, traduzindo o que ela falou. Governo Bolsonaro, caiu o preço dos combustíveis. No mundo todo estava subindo. Aí, assim, queda do preço do combustível, beleza, ajuda o pobre, mas ajuda muito mais o rico. Ah, então isso aumenta a injustiça social. Cara, olha o malabarismo. Onde que queda de combustível, o povo não ganha, tanto o pobre como o rico, como classe média, todo mundo. Porque isso impacta também na inflação, porque tudo é transportado por veículos. Então, cair combustível ajuda também na inflação. Mas aí vem todo esse contorcionismo. Então, só para lembrar, e mais um vídeo dos tempos de Bolsonaro, só para vocês verem. E aí a gente vai para os artigos dessa semana. Gente, já me preparando para talvez ter uma pergunta dessa, Beth, que esse vídeo é de abril de 22. você fez. E o que eles dizem é o seguinte, o Brasil, não é que o Brasil melhorou, o Brasil está numa situação de dificuldades também, mas outros países pioraram muito, por exemplo, a Rússia agora não é mais considerada. Não é o Brasil que melhorou, é o resto do mundo que piorou. Olha isso. Um parceiro confiável. A Argentina está no FMI. O Chile, que sempre foi o favorito dos investidores da América Latina, agora tem muita incerteza porque tem uma Constituição sendo feita, um presidente novo. E então, os capitais estão procurando. Até o Peru. O Peru está com crises, assim, tem 8 meses de governo, o governo peruano, e já teve 4 mudanças de gabinete e 3 pedidos de impeachment. Estão percebendo a estratégia? Como o Brasil naquela época estava saindo melhor, né, no pós-pandemia, realmente o Brasil do Bolsonaro e do Paulo Guedes estava sendo referência. Então ela começou a pintar o terror no resto do mundo. Ó, a Rússia vai mal, o Chile vai mal, todo mundo vai mal. Então, na verdade, não é o Brasil que está melhorando. Então ela está tentando pintar aquele cenário tenebroso para o resto do mundo, que é para relativizar o fato de que o Brasil estava indo bem. Olha que... Mesmo assim, o sol peruano já se valorizou. O dólar caiu 7,5% esse ano em relação ao sol peruano. Então, eles estão procurando o quê? O que eles acham? É uma procura por rentabilidade rápida, entrada e saída. Então, pode não durar. Cabe a nós brasileiros dar mais horizonte para que outros capitais mais permanentes fiquem. De qualquer maneira, ninguém acha que o dólar vai voltar a subir forte, até porque a gente está na balança comercial. Esse ano, Beth, vai ter um aumento de 25% do nosso saldo comercial. Bom, beleza. Então aqui eu queria só mostrar esse trecho mesmo da Miriam Leitão, sempre querendo relativizar notícias positivas quando era o governo Bolsonaro. Agora, vou pegar aqui dois artigos dela do Globo, desta segunda semana de março de 2024. O primeiro deles é este. Deixa eu até pegar aqui a capa. Eu tenho a capa desse artigo. O primeiro é esse aqui, ó. O alimento ficar caro ou mais barato não depende muito da vontade do governo, avalia economista da FGV Agro. Por que ela está falando isso? Minha leitura.
Aqui no governo Lula, a popularidade vem despencando justamente porque o brasileiro está perdendo poder de compra nos supermercados. Os alimentos e bebidas não param de subir. Então isso impacta todas as classes sociais. Pobres, classe média alta, elite, enfim. Todo mundo é impactado. E aí, na minha leitura, para tentar tirar o peso da responsabilidade das costas deste governo petista, ela veio com um especialista da FGV que fala o seguinte, né? Que o alimento subir ou cair não é responsabilidade do governo. Tem verdades aqui, é óbvio que tem, mas aqui eu me refiro à questão do contorcionismo. Se fosse o governo Bolsonaro, vocês acreditam que existiria essa manchete para aliviar o governo, se fosse o Bolsonaro? Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Tá? Então, isso aqui é hipocrisia. Mas o pior é o seguinte, é esse segundo artigo, e aí eu vou até pegar alguns trechos para repercutir com vocês. A manchete fala o seguinte: inflação sobe para todas as faixas de renda em fevereiro, mas as famílias mais pobres foram as menos afetadas. E aí, você lendo essa manchete, você fica com uma sensação do seguinte, ó, o pobre não foi tão afetado assim, né? Porque esse mas deu uma amenizada no fato da inflação ter subido. Pelo menos essa é a impressão que eu fico, né? Então a inflação subiu para todo mundo, mas os mais pobres foram menos afetados. E para mim, quando alguém fala que o pobre foi menos afetado, é porque pelo menos aquilo que garante a subsistência dele, que é alimento e bebida, ficou estabilizado. Concordam comigo? Porque isso que, na verdade, é o dia a dia do pobre. Ele trabalha para conseguir pôr a refeição do dia na mesa, certo? Pelo menos eu entendo dessa maneira. Aí quando a gente entra aqui pro artigo, deixa eu compartilhar aqui a tela deste artigo da Miriam Leitão, aí ela fala o seguinte: em fevereiro, houve uma aceleração para todas as faixas de renda, de acordo com um estudo feito pelo IPEA. No entanto, as famílias de renda média alta foram as mais afetadas, com uma taxa de 0,88, devido aos reajustes das mensalidades escolares e dos combustíveis. Já as famílias de renda muito baixa tiveram menor variação inflacionária, marcando 0,78. Então a diferença não foi tão grande. 0,88 taxa de aumento de inflação para a classe média alta e 0,78 para os mais pobres. Mas aqui agora vem a informação mais relevante no que concerne a classe média baixa, né, os pobres. Em relação às famílias de renda mais baixa, a alta dos preços dos alimentos e bebidas foi a principal responsável pela inflação pelo terceiro mês consecutivo, especialmente em itens importantes da cesta de consumo. Olha isso, galera: arroz, feijão, batata, cenoura, ovos e leites. O grupo de transportes também influenciou. Os pobres, infelizmente, muitos não têm carro. Então, se impactou o transporte público, impactou em cheio os mais pobres. As principais influências foram os reajustes das passagens de ônibus urbano e do transporte público por integração, 9,4%, quase 10%, galera. Então, a manchete, ela tende a aliviar um pouco o impacto real que foi para os mais pobres. Quando ela colocou aquele mas, os mais pobres, né, foram menos afetados. Foram menos afetados, pegou justamente comida, bebida e transporte público, que é o que garante a subsistência desse povo. Então, é ou não é passada de pano? Vocês concordam comigo que foi a passada de pano? Pessoal, é isto. Então, só para resgatar um pouco de alguns jornalistas da grande imprensa, como que eles se comportavam em governos, no governo Bolsonaro e como se comporta no governo Lula. Coloquem nos comentários o que vocês acham disso, se concordam com as minhas observações ou não. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Verifiquem se as notificações estão ativas em cada uma das plataformas que você me segue e até o próximo vídeo.